Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao programa Na Linha de Frente, agora todos os sábados, às 10 horas da manhã, aqui na Band. E o Na Linha de Frente vem com o propósito de conversar com você, empresário e empreendedor, para saber quais são as dificuldades e como enfrentá-las. E tudo isso com exemplos com os empresários da Capital Federal. E galera, não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, nlf.podcast, no YouTube e em todas as plataformas de streaming. Na Linha de Frente, vem com a gente. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente! Ah, meus queridos, mais um dia especial. A gente está aqui com Bruninho, o Bruninho BBQ, Bruno Oliveira. Rapaz, esse camarada foi jubilado 8 vezes da UNB. Eu tenho que falar porque eu conheço. Tu vai ficar contando os podres assim? Não. E hoje esse camarada, velho, é consultor na área gastronômica em Brasília, atende grandes marcas aqui de Brasília, além de ter o Rebu, o restaurante dele próprio. E o tema de hoje é cardápio lucrativo. Como ser autoral para faturar mais. Oxi, rapaz, hoje parece sábado de manhã mesmo. Vamos para cima, que o episódio tá bom, mas antes de tudo, como é que foi a sua semana, meu querido? Você tá bem? Rapaz, foi uma semana de fechar negócios, mas eu quero saber como ficar mais lucrativo. Todo mundo quer, né? Esse tema muito me agrada. O ouro tá na mesa. Então, assim, Bruninho, muito bem-vindo. Obrigado, gente, pelo Vai ser um prazer aí, Obrigadão. Esse bate-papo, né? Eu que também estou na área da gastronomia, também estou sendo um consultor de diversos restaurantes, então eu acho que a gente vai ter muito a acrescentar aqui para nossa audiência, né? Eu vou cuidar da primeira parte, você cuida da segunda, para vocês ficarem trocando figurinha. Boa. Pode ser? Mas antes de mais nada, vamos começar dizendo aqui para todos que nos assistem e aqueles que não nos assistem, que o Na Linha de Frente vem com um propósito único, exclusivo, né, de conectar o empreendedorismo brasiliense, certo? Então, a ideia é a gente mostrar aqui, Bruninho, quais são os desafios enfrentados, como que de maneira criativa, inovadora, lucrativa, a gente supera as nossas barreiras, porque compartilhando isso daqui vai ser um Google Maps, como a gente gosta de sempre falar, vai ser um direcionamento para os empreendedores que estão começando ou aqueles que estão pretendendo empreender e aqueles que já estão nessa lida nossa, mas passando algumas dificuldades que talvez você já superou, já sabe como fazer e pode dar essa receita do bolo para eles. Sempre melhor, né? Trilhar o caminho que já foi capinado. Né? Com certeza. Troca de experiência é super importante aí no mercado do empreendedorismo, né? Exatamente. Não só da gastronomia, mas qualquer empreendedorismo você sempre tem a acrescentar para o outro, né? Então é muito importante essa troca de experiência. Com certeza. Mas chega de enrolação, meus caros. Vamos falar do tema que as pessoas vieram aqui para ganhar dinheiro, fazer uma trilha de sucesso. Bruninho, se apresenta aí, me fala um pouco de como é que foi a tua história, porque a gente tem uma história antiga. Quem é o Bruninho? Exatamente. Daniel já soltou aí, né? Mas eu não fui jubilado não, tá, Daniel? Toda vez eu tenho que explicar isso. Eu faço essa brincadeira porque ele passou 50 vezes lá na UNB. Cara, a minha história empreendendo começou cedo, né? Começou logo quando eu entrei na universidade, você sai do ensino médio e você não sabe o que vai fazer da vida, né? Uhum. E aí tinha um primo meu que tinha passado na Polícia Civil e tudo, e ele tinha feito geografia. Eu falei, tá aí, vou fazer geografia. O cara se deu bem, eu vou me dar bem também. Aí entrei pra geografia na UNB. Só que eu sempre gostei da área de comunicação e tudo, então eu já fazia site. Não sei se vocês são da época do front page, deve ser, né? Sou não, cara. Você é mais velho que eu, você tá maluco? Se você é mais velho que ele, não. imagina eu. O Daniel tem 62 Ele anos. é o vovô do um marketing, cara de pô. 30. Respeita a minha história, minha jornada. Então, cara, eu fazia site no front page, né? Da Microsoft e tudo, fazia pra família. Então eu entrei na universidade, meu pai trabalhava no centro de informática. Falei, pai, preciso ganhar dinheiro, porque eu não vou ficar te pedindo dinheiro, eu preciso sair pra tomar minha biritinha, pra passear e tal. Arruma um estágio pra mim. Meu pai não. Biritinha entrega o nome do cara. A idade do cara, entrega. Aí falei, pai, me arruma um estágio. Aí ele falou, não vou arrumar, que esse negócio depois o povo vai falar que é nepotismo. Aí conversei com os amigos dele. Eu desde moleque ia pra UNB, né, trabalho do pai e tudo. Aí eu falei, domingos... Já conhecia todo mundo? Conhecia todo mundo, os amigos dele. Eu falava, então eu não preciso do meu pai. Vou falar com os amigos dele. Puta, não tem nada aí que eu possa fazer na área de tecnologia. Eu sempre gostei muito, né, Aí o Domingos, não, a gente tá precisando de um estagiário aqui pra parte de desenvolvimento de site. Aí eu falei, opa, tô dentro. É isso que eu sei E aí comecei a aprender, entrar na área de comunicação.
E eu falei, tá aí, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, assim, era uma época onde a internet era site, né? Então, a gente não tinha as redes sociais como é hoje. Hoje em dia, o site fica mais de lado e hoje todo mundo está mais ativo na internet, nas redes sociais. Então, mas na época era site, né? Se você era alguém, você tinha que ter um site. Eu não fiz parte dessa época. Aí depois do site veio o blog, aí depois do blog veio a rede social. O blog, as pessoas começaram a aparecer individualmente com um blog, né? Então, Exato. Na época até tinha aqueles blogs de Fotolog. A galera que, se tiver muito jovem assistindo, não vai nem saber o que é isso. Pesquisa aí veio o Miguel. Orkut, aí foi aonde começou as redes sociais, né? Com o Orkut, as comunidades e tal. Né? Então, comecei a minha vida estudando, fazendo geografia. Nesse meio tempo, estagiava no CPD, então já comia minha marmitinha lá no CPD, já ficava à tarde. Então, na hora que saía para ir para uma aula e tudo, então, falei, opa, essa área de comunicação me interessa. Surgiu a oportunidade de trabalhar numa agência de publicidade, na época Plano Digital, não sei nem se ainda existe. Né? Então, comecei a fazer banner, né, para portais, grandes portais, Globo, Yahoo. E aí foi onde eu fui me apaixonando pela comunicação. Mas aí você trancou? Aí você foi jubilado? Aí foi aonde eu falei, cara, não vai dar mais pra ficar conciliando uma coisa com a outra. Porque eu trabalhava, eu fazia faculdade, namorava, então já é difícil aí, né? Fazer faculdade e namorar é difícil. Aí comecei a trabalhar no CPD de estagiário, arrumei um emprego na FASUBRA, que é a federação, na época, a Federação Nacional dos Sindicatos das Universidades Federais. Então, de manhã era no CPD, à tarde na FASUBRA, ainda fazendo as aulas nos intervalos que eu conseguia, e um projeto do CESP. Entrei como interface, design de interface de um projeto no CESP. Por muito tempo foi o sistema que o CESP, as pessoas, para quem não sabe, o CESP realiza provas no Brasil inteiro. Então, o sistema que as pessoas entravam para se cadastrar, para aplicar prova, para ser aplicador, enfim. Você conseguiu. Eu fui uma das pessoas que tinham construído na época. Isso, tá vendo? E aí, só que, cara, eu acordava às 7 horas da manhã para chegar às 8 na UNB e ia dormir 3 da manhã, 4 da manhã, porque esse projeto só começava depois das 10, que era a hora que os marmanjos tinham, depois que... Eu era o mais novo desse projeto, então começava das 10 até de madrugada. E aí eu comecei, teve um dia que foi o dia que eu falei, cara, parei. Eu tava indo pra UNB, meu carrinho, parei no semáforo, eu falei, tô morrendo de sono, eu vou dar só uma cochiladinha. Ficou no semáforo. Cara, eu acordei com um PMzão bigodudo, batendo no vidro do carro, tipo assim, que porra é essa, bicho? Aí, isso era uma quarta-feira, ele deve ter pensado que eu tava chapado, né, do dia anterior. Aí eu já liguei, o carro já tava ligado, né, já saí acelerando, e depois eu falei, mano, eu tenho que... Aí entrei pra essa agência de publicidade, aí foi a hora que eu falei, larguei a FASUBRA, larguei esses outros projetos, e fiquei só com a agência e na universidade. Aí chegou uma hora também que eu falei, cara, não vai dar mais pra conciliar. Porque ou eu foco numa coisa, ou eu não vou dar conta. Tem que ter o propósito. Aí eu nem tranquei, na verdade eu abandonei o curso. Isso no 7º, 8º semestre, faltava só a monografia. Minha mãe, até hoje, ela fala, meu filho, você não vai fazer de novo vestibular e terminar aquele curso? Eu falei, não, pra quê? Né? Então, assim... Não precisa mais, né, velho? A galera tá correndo atrás de outras coisas. Outras coisas. Então, assim, eu acabei me apaixonando, foi um processo, eu fui arrastado para a área da publicidade, então depois que eu foquei lá nessa agência, aí eu decidi abrir minha agência, aí você conheceu a Sabiá, né? Então, viramos sócios. Quase viramos sócios, teve muita conversa aí nesse meio do caminho, então a gente teve a Sabiá, depois virou Bruma, né? Então, de 2010 a 2017, eu tinha minha agência de publicidade. E aí foi onde eu comecei a atender muito restaurante, como agência de publicidade. E aí onde entra, o povo deve estar falando, pô, que horas vai chegar a comida aí, né? E aí foi onde eu comecei a atender muito restaurante. Agora, pera lá. Quando pergunta, fala assim, não, pô, aí fala aí da sua formação, tudo, né? Aí a galera fala qual é o curso. Cadê o marketing, né? A publicidade aí no meio do caminho? Aí você fala, Bruno, qual é a sua formação? Eu hoje sou formado em marketing, mas eu fui fazer faculdade de marketing depois que eu já tinha até fechado a agência. Tô falando que esse cara é velho, bacana. Mas assim, eu sou um cara muito autodidata, assim, eu pego uma coisa pra fazer, aí eu vou... E eu sou TDAH, então TDAH tem hiperfoco naquilo que interessa a ele. Então cara, vou fazer isso agora. Aí eu pegava e destruía, eu aprendi a fazer as coisas. Então, muito do que eu aprendi foi
Vou fazer. Você é da época da Bíblia do Flash. Eu tinha. Eu tinha livro Você não tinha internet pra você pesquisar. Você ia lá na livraria, aí tinha a seção lá de tecnologia, e tinha a Bíblia do Flash, a Bíblia do Tinha tudo. Photoshop, do Illustrator. Tinha o livro do Mundo Canibal, que ensinava a animar em Flash. Eu tenho, acho que até hoje lá em casa. Não, eu acho isso legal porque, por exemplo, minha formação é marketing. A galera me pergunta, qual é a sua formação? Pataro, não, fiz publicidade e propaganda, comunicação social, depois fiz algumas especializações em marketing, mas a minha formação é vendas. Eu sou vendedor. Aí, quando eu vendo essa trajetória, sem saber que você tinha já feito depois um curso de marketing, aí eu falei, tô curioso para saber qual é a formação. Mas eu sempre fui o vendedor, porque o meu trabalho sempre foi fazer atendimento na minha agência. Então, eu sempre vendi. Eu que apresentava a proposta, eu que apresentava a parte visual, se a gente ia fazer um branding e apresentava era eu, o site quem apresentava era eu. Então, eu sempre fui o cara que negociava, que fazia parte de planejamento. Tu já teve agência também, né? Eu já tive agência também. Quando você é dono, eu já tive agência também, né? Na época que quase rolou a fusão. 3 falidos, parabéns. Parabéns. Publicidade. Na verdade, o meu não foi falido, não, mas assim... A gente fechou também. Você fez um exit. Tem que deixar as palavras lá. Eu fiz um exit. Né? A minha gente decidiu fechar no momento. O que eu acho legal disso aqui tudo, desse bate-papo, é que é o seguinte: são 3 empreendedores e o empreendedor, pela essência, ele busca oportunidades. E você está resumindo isso tudo. Você buscou a primeira oportunidade para ganhar dinheiro para tomar sua biritinha. Depois você buscou a oportunidade para deixar de ficar num rala que estava mais do que deveria, né? E aí foi para agência de publicidade. Depois você viu uma oportunidade maior por conta dos restaurantes e saiu da publicidade. Exatamente. E foi para restaurante. E aí eu comecei a atender muito restaurante. E foi numa época onde as redes sociais estavam começando. E era difícil dos restaurantes entenderem que eles precisavam pagar um fotógrafo para tirar foto da comida. E não queriam pagar. Aí eu falei, autodidata de novo. Isso não acontece não, até hoje. Até hoje. Aí, sabe o que eu falei? Eles não queriam pagar. Eu falei, cara, agora o que eu vou fazer? Eu vou aprender a tirar foto nessa bosta. Comprei uma câmera, fui fazer um workshop de fotografia, comecei a estudar, Google, e tirava fotos, tá uma bosta. Aí percebi que era iluminação e tal. Então comecei a estudar sobre fotografia para poder entregar esse serviço para os meus clientes que não queriam pagar muito. Mas pelo menos eles pagavam um pouco e pagavam para mim. Então eu falei, vou aprender a fazer isso. Você metia dentro do FII, às vezes até aumentava um pouco. Exatamente, eu entregava mais do que os outros e tudo. Então foi algo que eu percebia. Então a questão do feeling que você está falando, do empreendedor, é muito importante. De entender o que está acontecendo no cenário e se adaptar a essa realidade. Né? A gente vai falar mais na frente aqui, se a gente tiver oportunidade, mas eu estou sentindo algumas coisas sobre o mercado. Então, são feelings de quem já está no mercado há muito tempo, né? Sim, porque você vai sentir, não tem como. E o próprio tema nosso já está tratando isso, né? Cardápio lucrativo. Porra, como é que eu torno a minha agência mais lucrativa? De uma forma criativa, entregando algo que o mercado precisa, né? E que não estão entregando da maneira que deveria entregar. É isso, é entender o que as pessoas precisam. Quando você entende o que as pessoas precisam, você consegue entregar para ela o que ela está precisando, o que ela está buscando. Então você consegue ser assertivo. É a lei da oferta e da procura. É isso. Aí onde a geografia fez sentido, porque eu fiz introdução à economia, que nem era da geografia, mas eu fiz isso na... Essa matéria eu fiz, era o primeiro semestre. Então, assim, é realmente uma trajetória de empreendedorismo. Né? Eu comecei fazendo site em casa para parente, aí você vai entendendo que aquilo ali dá dinheiro, porque eu falo, se alguém fala que trabalha porque eu acho bonito, não, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro no final das contas. Sem dúvida. É isso, se não dá dinheiro tá errado, você tem que mudar, sua trajetória porque tem alguma coisa errada aí, então tem que dar Bruninho, dinheiro. parabéns por essa trajetória, eu tô vendo que esse bate-papo vai fluir, tô sentindo boas energias. Mas aí, no momento que você tracionou, né, qual foi o momento da virada de chave? Eu vi que você conectou com os restaurantes, por Legal. você ser um prestador de serviço, mas qual foi a virada de chave? Você viu dentro dos restaurantes a oportunidade de fazer mais e melhores notas fiscais? Você viu porque era mais rentável? Porque é o seguinte, os dois são prestadores de serviço, só que eu tenho que comprar produto, né? Eu tenho que fazer dinheiro com produto. E o serviço, ele já é por si só mais rentável por eu não ter que comprar produto. Assim, essa virada de chave ela foi bem complicada, né? Foi mais ou menos em 2016, eu já vinha percebendo uma mudança no mercado da publicidade.
Então eu vi, começou as redes sociais, não sei se o Dan sentiu isso na época que Eu ele já tava. tinha feito o exit. Você já tinha apertado o botão eject. Opa! O que acontece? Eu fui percebendo que na comunicação, na publicidade, a gente estava enfrentando uma crise de identidade mesmo. O cliente não queria mais pagar o que ele pagava antes, por quê? Estava cheio de pessoas que falavam que faziam. Foi quando as redes sociais começaram a aparecer. Então, qualquer um entregava resultado na rede social. Sim. Qualquer um fazia um post qualquer para cobrir o planejamento que o cara fez ali, que ele tem que postar dia da bom dia. Aí você postava bom dia e entregava. Hoje em dia você posta um bom dia e ninguém vai ver seu post. Se não for criativo, se não tiver valor, se não tiver algo ali que realmente chame a atenção das pessoas, esquece. Postar um post por dia não faz mais resultado. Hoje é melhor você fazer um vídeo foda que te entregue valor por semana, fazer 4 posts em vez de fazer 30 Sim. só para cobrir a agenda. Rapaz, essa semana, porque eu apertei o botão de eject das agências, né? Porque eu também percebi esse movimento no mercado. E aí eu acho que era mesmo uma crise de identidade que se vivia, porque, como você falou, pulverizou a questão das redes sociais e as redes sociais começou a trabalhar dentro de como eu faço para o algoritmo trabalhar para mim. É isso. Né? E as agências que foram criadas nessa época começaram a esquecer o que era o marketing geral, em olhar o cliente, olhar a dor do cliente, fazer uma conexão que fosse duradoura, né? Então, assim, pulverizou de quantidade de agências que faziam por um preço muito mais lá embaixo. Muito bem baixo. E de a profissionais gente- liberais, pessoas faziam em casa. Exatamente. E aí, assim, quando a agência que tinha um serviço um pouco mais focado em entender qual que era a experiência, Em resultado. em conversão, essas coisas, o cliente estava com foco, não, a rede social é o caminho. Então eu preciso de número de rede social. É curtida, exatamente. alcance, não sei o quê. Era a época dos números. O que era mais importante era ter número. E eu vou dar até Ainda tem muito isso. Tem muitos. ainda tem. Eu vou até dar um passo atrás, porque quando fica nesse universo somente de rede social, do marketing digital, tudo, ainda é muito. É uma crostinha muito pequena da população que Exatamente. entende, que sabe tudo. Esse passo para trás que eu vou dar, que vocês estão falando que acontece no digital e no presencial, nada mais é do que a prostituição de mercado. É isso. Exatamente. Que acontece em qualquer setor. E quando a gente fala de prostituição de mercado, muita gente fala, mas agora eu tenho que abaixar o preço, porque outra baixou, você entra numa guerra de preço, que inclusive se você quiser acompanhar na trilha do hype, tem um módulo só falando disso daí. Só sobre isso. Só sobre isso, que é muito legal, é muito interessante. Mas, enfim, nós estamos falando de prostituição de mercado e aí de você se equiparar com o mercado ou não. E aí eu acho que entra o grande X da questão, que é o que eu gosto de falar aqui. E com profissionais como você, isso tende a dar um conteúdo muito interessante para a nossa audiência, que é como eu faço isso de forma inovadora. Eu saí da guerra de preço da prostituição de mercado para fazer algo inovador. Né? Então, você já falou que uma das novidades que você trouxe foi, bom, eu tenho uma agência, mas eu vou agregar o trabalho de Era um diferencial fotógrafo. que a gente tinha. E vou dizer mais, vou dar uma comparação esdrúxula. O dentista, antigamente você tinha a profissão de protético dentário. Hoje o dentista ele é o próprio protético dentário. Ele faz lá a faceta lá e... Ele faz tudo. Obviamente a tecnologia trouxe equipamentos Para fazer isso. para facilitar esse dia a dia, né? Então, assim, o X da questão é como que eu trabalho isso de forma inovadora, como que eu me destaco frente ao mercado prostituído. Porque a rede social está prostituída. O restaurante está prostituído. Exatamente. E aí, concorda com o Pataro? O X da questão é um mercado tão prostituído que ninguém consegue mais se diferenciar? No próximo bloco, como o Bruno fez para chegar nesse universo da gastronomia. Fica com a gente. O restaurante está prostituído. Exatamente, eu queria falar. E a gente falando de restaurante, que é o nosso tema, né? A gente tá falando muito de marketing, mas vai chegar lá, né? Como eu sou um profissional de marketing, você, o próprio Daniel, a gente é do... Quem é marqueteiro pro resto da vida, né? É vendedor pro resto da vida, não tem jeito. Né? Mas a gente, nessa época, começou a perceber que, cara, não tá legal, não dá pra ficar competindo, o que a gente vai fazer? E aí surgiu a oportunidade, um amigo tava com um negócio falido, tinha saído na época, até agora voltou de novo a sair, né? E até falar de voltou, a gente também tem que perceber que as coisas elas são um ciclo. cíclicas. Uma hora tá ruim, mas outra hora vai melhorar. Você pode ter certeza que vai melhorar. Então, assim, se hoje tá ruim, se você conseguir tiver condição de sustentar, lá na frente vai melhorar.
Foi o que a gente falou agora, né? Pouco fora das câmeras, que é o lance do marketing promocional, que era uma coisa que estava sendo abandonada E de novo, tá voltando. Tá voltando com força. Eu acho né? que o mindset do empresário tem que ser, não tem nada tão bom que não possa melhorar. Porque Sim. o único ditado que se fala é, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Uhum. Mas, pô, se a gente vira essa chavinha, a gente começa a ter o foco em um outro, né, para um outro rumo. E é esse rumo que a gente tem que... dentro de tudo isso que a gente está falando, eu acho que a principal palavra, se puder resumir em tudo, para ter um resultado, para realmente entregar algo diferente e se destacar e não entrar na briga de preço, nós vamos falar muito sobre isso, que é quando a gente fala de lucratividade, a gente fala de preço, de Com valor. certeza. Aí a palavra valor. Quando você consegue fazer com que o seu cliente, lá no final da cadeia, ele enxergue que você traz valor para ele, acabou. Você cobra o preço que você quiser. A partir do momento que ele entende que esse produto aqui para mim eu acho que não vale a pena. Então quer dizer que o valor já não é mais... ele não enxergou valor nesse produto. Como é que você e acha? valor é isso, né? Valor é o valor percebido do É valor percebido, não é cliente. preço. Então tem Não é diferença. preço. Preço é quanto você recebe monetariamente. E Isso. valor é a percepção do quanto aquilo é importante para você. Você deu uma dica já fantástica, né? Que o valor não é o seu valor, é o valor percebido Pelo cliente. Pelo cliente. E aí a pergunta para todos nós, né? Mas o valor, como que a gente faz o nosso cliente enxergar valor? Para fazer com que ele enxergue valor, bicho, não tem erro. Você tem que entender a dor dele, os desejos dele, o que ele quer primeiro. Porque tem muito empresário, a gente já falou isso várias vezes, que o cara, velho, ele vai pela técnica do eu acho. Eu acho que isso aqui... Experimentação, né? É empírico. Né? exatamente. Você começa a fazer, opa, deu certo. O que deu certo? Aí você vai analisar, né? E por que deu certo? Porque o cliente te deu um retorno sobre isso. Exatamente. Então, ou seja, você como empresário tem que entender o que o seu cliente está enxergando como valor dentro do que você oferece para ele, né? E aí é importante dado, é importante transformar os dados em Isso é informação. marketing, né? Então, Isso é tudo marketing, marketing. exatamente. É marketing colado com vendas. Né? É growth marketing, né? Exatamente. É você testar rápido, errar rápido, consertar rápido e crescer rápido. Então, Isso é uma dica super importante. Você está fazendo alguma coisa, não está dando certo, muda. É. E rápido. Muda, faz diferente. É o que a gente, antes de entrar nas câmeras, a gente estava falando. Você está fazendo uma coisa e só está dando errado, você tem que mudar o caminho, o percurso. Porque se você não mudar esse percurso, você não vai ter um resultado igual, diferente. Você vai ter um resultado igual. Então, fazer diferente para ter resultado diferente. ô Bruninho, eu escutei um negócio muito, muito legal essa semana. Me diga. Que isso vale também para todo empreendedor e empresário, Reflexão, principalmente reflexão. que tem funcionário. Uhum. O brasileiro, ele é muito vaidoso, ele tem um ego muito elevado. Então, quando ele contrata uma pessoa e essa pessoa não deu certo, ela demora muito a demitir essa pessoa para não assumir que errou na contratação. Uhum. Só que o caminho mais correto e de maior crescimento e que vai dar mais valor para tua empresa cara, identificou que essa pessoa é peça fora do baralho. Rápido, vai embora. rápido. Eu vou complementar, não sei se foi o mesmo lugar que eu ouvi, eu achei muito interessante, é verdade. A gente contrata rápido e demite devagar. É exatamente isso. Eu assisti esse aí também. Aí, e uma das percepções é que quando a gente contrata por conhecimento técnico. Uhum. E normalmente, não é regra, a gente demite por problemas pessoais. Sim. Então é uma pessoa que é insubordinada, é uma pessoa que dá problema com outros funcionários, é uma pessoa que é brigona. Então assim, você olha lá o currículo do Dan. Puta, o cara é muito bom, vou contratar ele. Mas aí o Dan começa a faltar, o Dan chega atrasado, o Dan é indisciplinado, aí você vai demitir ele. Não é nem porque ele é ruim profissionalmente, né, tecnicamente, é porque ele não se adequou com a mentalidade, com a cultura da empresa. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Até pegando esse gancho, e é um dos problemas da área da gastronomia, né, do ramo da alimentação, não todos os nichos, porque você tem um nicho igual você que trabalha com sushi, você já tem um nível mais elevado de profissionais, É a né? mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Vai, confia. Então, e isso é muito ruim, porque você pega pessoas desmotivadas, você pega pessoas que passam necessidade, você pega pessoas com problemas pessoais, você pega pessoas que não têm uma base familiar e estrutural, pelo menos a que eu tive. Então, isso é um grande desafio para o empreendedor, também enxergar essas pessoas como seres humanos, e que a gente estava falando aqui também antes, elas precisam de formação, às vezes até de mentalidade mesmo, né? Não é nem técnica,
Porque técnica todo mundo aprende. Sem dúvida. Mas tem uma mentalidade de que, cara, eu quero ser próspero, eu quero ter algo melhor para minha família, eu preciso desse emprego porque isso paga minhas contas. Aí o que a gente vê hoje? Um funcionário que deixa o trabalho atual dela por conta de R$100, porque o outro vai pagar R$100. Só que o outro paga atrasado, o outro não paga em dia, e você largou algo que era estável, era bom, você tinha um chefe que te respeitava e tudo, por conta de R$100. Eu falo isso nos meus briefings direto. Cara, direto. é muito complicado a nossa vida de empreender, principalmente quando a gente empreende e tem que lidar com pessoas, né, que precisam realmente dessa parte, dessa base, que não tem jeito, cara, é vivência, é estrutura familiar, É por isso que nós temos que ser um amante radical de pessoas, porque se você não Sim. gostar de gente... e a gente tem que ser psicólogo também, Se né? for a mesma psicólogo. fonte que a gente está falando aí de informação, ele fala um negócio muito interessante lá também, que é a questão da inversão desse papel que você falou. A gente contrata muito rápido e demora muito para demitir, né? E ele fala da inversão, né? Contrate de uma forma mais demorada e demita rápido. É o famoso afiar o machado para depois ir para... Exato. E a gente tem um exemplo bom disso, de um programa que a gente já passou, que já está na primeira temporada. Quem não viu, só você não viu, vai lá. Volta e assiste, que é o pessoal lá do Joy Hostel. Sim. E ele fala dentro do episódio que o processo hoje de contratação dele, até para fazer o manual de encantamento que ele criou funcionar, ele demora 3 meses. 3 meses para ele contratar uma pessoa lá, de treinamento. Antes do cara efetivamente entrar nas operações, ele tem 3 meses para entender se esse cara está funcionando. Aí eu fui depois, né, para entender um pouquinho melhor, porque no programa não dá para explorar tudo. Mas aí eu falei para ele, tá, mas beleza, você tá vendo que um cara é bom. O cara não vai esperar 3 meses. Ele tá procurando emprego, bicho. Para ele Se chegou alguém com oportunidade, ele vai. Eu coloco ele dentro da operação. É como se fosse um contrato de experiência daqui, né? Exato. Só que em vez de eu colocar ele direto dentro das minhas funções de atendimento direto com o cliente, ou eu começo a fazer ele circular dentro da empresa. Faz um trainee com ele. Para ele entender a cultura. Para ele absorver a cultura. E hoje, por exemplo, a taxa de churn, né? De desligamento de funcionários dentro da casa é muito pequena. Porque ele consegue, nesses 3 meses, fazer com que a pessoa entenda toda a operação da casa como um todo e, inclusive, passar toda a cultura da empresa, né, que ele quer que seja passado para os clientes dele também. É tão legal esse bate-bola, e principalmente para quem nos assiste, para ver que está tudo uma coisa ligada na outra. Quando a gente fala de cultura e pegando esse gancho, e fica uma pergunta para já dentro de uma resposta, né? Hoje se fala muito de cultura vertical e cultura horizontal. Uhum. E isso vai desde contratação, ser psicólogo, acompanhamento, controle, treinamento, aí vai tudo, né? E aí a pergunta é, o que é melhor? É a cultura vertical ou horizontal? Quais que vocês praticam nas empresas? Cara, hoje a gente está com uma estrutura dentro da minha empresa muito enxuta em relação a isso aí. Então não adianta eu botar uma vertical ou horizontal. Mas eu, olhando tudo que eu já vi de histórico e dos clientes que eu atendo, o melhor é sempre estar o híbrido ali, o meio. Né? Porque o cara precisa de um direcionamento, que é a vertical, a cultura vertical, onde ele tem que enxergar em alguém, cara, eu respondo a esta pessoa. As hierarquias, né? Exatamente. E a horizontal, quando você dá a opção dele fazer parte do seu negócio junto com você. Então, ou seja, como ele está na ponta, né, ele está atendendo um cliente, ele está vendo uma operação, ele pode contribuir para o teu negócio. Acho que o horizontal funciona muito bem quando você já tem uma estrutura de empresa com cultura muito forte. Exato. Né, você já tem aquela estrutura que você pode dar mais liberdade para os seus colaboradores. Eu acho que no Brasil, infelizmente, pelo menos em Brasília, analisando o nosso mercado... Tem isso também, né? Brasília é um... Cara, é muito diferente, né? Eu vejo isso muito na alimentação. Eu tô em alguns grupos aqui que envolvem empreendedores do Brasil inteiro. Né? As culturas... o Brasil é um país que é continental. Uhum. E as culturas, elas mudam muito. Então, Por cara, região. Brasília você come determinada coisa, em São Paulo é outra. Por exemplo, eu tava dando esse exemplo outro dia. Por que em São Paulo se come muito hambúrguer na hora do almoço? Vocês já pararam pra pensar? Por que as pessoas comem hambúrguer? Velocidade. Não é só isso. É preço. Boa. Por exemplo, a gente tava falando de self-service. O self-service em Brasília é barato. Uhum. Então a comida em Brasília é barata. Aí o que acontece? Eu vou comer comida ou vou comer hambúrguer?
Comida. Hambúrguer é lanche, né? Na cabeça das pessoas. A gente já tem uma briga da galera das hambúrguer aqui. Não, hambúrguer é refeição. Não, é refeição. Mas hambúrguer é lanche. Na cabeça do brasiliense, hambúrguer é lanchar. Não é almoçar, não é jantar, é lanche. Eu tô indo lanchar. Em São Paulo, não. Qualquer self-service em São Paulo, no centro de São Paulo, é 80, 90 reais o quilo, tranquilamente. Quando você for lá em São Paulo, nem Não, precisa até nem os de comer. padaria. É tudo caro. É. Então, pagar um combo 35, 40 reais de hambúrguer é barato para eles. Uhum. Então, é algo cultural e econômico dentro daquele Sim, ecossistema. É. Agora, em Brasília, não. Pô, em Taguatinga, qualquer lugar que você vai na esquina tem lá, prato feito 15 reais, 13 reais. Pô, eu vou comer um hambúrguer de 30 lá, artesanal e tudo igual que a gente faz. Não adianta eu querer competir, não dá. Então, não adianta um cara que vai dar uma consultoria, eu sou de São Paulo. O cara vai dar consultoria em Brasília, ele não conhece o mercado aqui, ele não conhece a realidade daqui. Eu vejo muita gente de restaurante, contratou um consultor de fora. Vai nadar, desculpa. Vai nadar. Até porque toda operação que veio de fora não perdurou em Brasília. Cara, são poucas. Você pode pegar aí operações, até redes grandes. Redes grandes, internacionais, você vê, é difícil de se manter, por exemplo, em Brasília, né? E quando abre, a gente já fala, não sei se dura. Não sei se dura. E isso funciona para não só Brasília, mas como você falou, né? Para todos os cantos. O Brasil é continental, filho. O sul é uma coisa, o nordeste é outra, o centro-oeste ainda é diferente. Porque, por exemplo, você vai para Palmas. Palmas é uma cidade, é a última, né, cidade. Não conheço. Já conheço a ser concebida. A ser concebida. E assim, todo o empreendimento que o cara faz lá, que é para ser gigantesco, alguma coisa de fora que deu certo, Palmas é a capital, pô. Cara, eles quebram. O que funciona? É o comércio local, é o cara local. É o caderninho. Você tem que entender o bairrismo, você tem que entender as Várias pessoas, coisas, você tem que exato. entender a prática de mercado. Mas só para a gente fechar a questão da cultura horizontal e vertical, eu estava refletindo sobre isso, eu acho que o melhor dos mundos é o híbrido, de fato, mas você vai entender muito bem o que eu vou falar. Eu acho que quanto menor é o nível de escolaridade do profissional que você trabalha, mais necessário será a verticalização. E quanto maior é o nível intelectual, tal, não sei o quê, mais fácil será a horizontalização. E não é nem uma fala preconceituosa nem nada, é porque o nosso ensino no Brasil, ele é isso, cara. O ensino no Brasil, ele não treina. Generalizando, ele não é um bom ensino, né? Principalmente essas pessoas que tiveram um ensino público ali, né? Exatamente. Não nas universidades, que a gente tem um nível de universidade pública muito boa. Exatamente. Mas você não sabe, né? Porque você saiu de lá 8 vezes. Larguei. Se a gente for problematizar, né? Minha esposa é socióloga e tudo, a gente conversa bastante, né? É legal que ela tem uma vertente mais esquerdista, eu tenho uma vertente mais direitista, óbvio, né? Eu sou empresário e tudo. Né? A gente tem visões diferentes. Isso é muito bom, né? A gente se dá muito bem. Às vezes a gente fica meia hora sem se falar, mas é normal. Volta rápido. Mas a gente tem uma cultura muito paternalista, né? Então as pessoas precisam de alguém ali. Faz isso, faz esteja aquilo. no comando, que faça. Você não pode fazer isso e tal. Então as pessoas... o brasileiro, ele precisa de direcionamento e constante. E a gente, pelo menos, eu vejo isso dentro das cozinhas. Né? Dentro das minhas consultorias, eu tenho um checklist de atividades, que é justamente todas as atividades, idiotas ou não, ligar a lâmpada, tá escrito lá. Desligar o gás, fazer tal coisa, tal. E eles têm que checar isso todo dia. É chato fazer isso? Mas, cara, tem que entrar na cabeça dele. Ele tem que fazer mais de 20 vezes aquilo ali para poder ficar automático, mas tá ali. É até chato, né, pro empresário, mas aí é onde a gente vai começando a ter ferramentas para poder trabalhar isso. Você tem que fazer o seu negócio prosperar. E reduzir também a nossa carga mental, né? Porque é muito pesado. Um empresário que, ainda mais pequenos negócios, né? Quando você começa a ter um negócio grande, aí você começa a ter pessoas para te ajudar, né? Você vai formando pessoas, você vai treinando. Aí quando você tem um restaurante, uma operação normalmente que a grande maioria é pequena, né? Que você tem ali 15 até 20 funcionários, cara, você tem que estar em cima da operação, não tem jeito. Eu falo, né? E achar que seu cérebro vai lembrar de tudo, não vai lembrar. Então, assim, aí fica a importância dos processos, né? Foi outro tema de episódio da primeira temporada, que é muito importante. Então, se você não estabelecer os processos, se você não criar o checklist desses processos, se você não apresentar e treinar diariamente esses processos, vai ter falha.
Eu saí daqui, o restaurante tá funcionando, tem gente trabalhando. Tudo tem o ônus e o bônus, né? Não tem como. Então- São coisas bem distintas. Então, vou levantar a pergunta. Hoje, então, você é um cara que construiu tudo, foi difícil aprender tudo que você aprendeu, mas hoje você é um cara que compartilha informação, né? Passando informação para frente, fazendo com que o mercado se valorize como um todo. Compartilhando. Você sempre pensou assim? Não, claro que não. Nunca. Até coisas pessoas que me pediram ajuda em uma época, eu não ajudei, eu me arrependo disso. Olha De aí. realmente não compartilhar. Não era assim. Cara, a gente vai amadurecendo, né? Sem dúvida. Eu falo até com a minha esposa. Até no casamento a gente vai amadurecendo. Você é um cara já casado há mais tempo que eu, Sim. né? 62 anos de casado. Mas assim, a gente vai amadurecendo, você vai percebendo, cara, que besteira, né? Podia ter compartilhado isso. É algo que era irrelevante e tal. Então, quando a gente é inseguro, eu acho que é insegurança. Quando a gente é inseguro, a gente quer guardar tudo pra gente. E quando a gente tem confiança no que a gente faz, foda-se, passa tudo mesmo. Eu sou um cara que, qual a receita de tal coisa? Eu passo e tal. Não. É claro que tem umas perguntas que é bem discreta, né? O cara quer uma consultoria. lá no Instagram. Essa foi a resposta, meu caro telespectador, para um episódio que a gente trouxe aqui. Você foi citado no Que episódio legal. da Vila Tarego. Não foi legal não na época. Eu vou olhar, vou assistir. Você assista para você ver. E a gente conversando com o Luciano, eu lembro perfeitamente do momento que aconteceu isso, onde você falou, cara, não vou te passar todo o caminho das pedras, Legal. sacou? E aí, no próprio programa eu te defendo, cara, eu não te deixei mal não, ela falou, esse cara mudou a mentalidade de hoje, e eu nem citei porque eu queria ouvir da sua boca. Eu vou assistir, é isso aí. Eu queria ouvir da sua boca. E eu não assisti como o é que episódio, foi. tá vendo? Tá vendo? E não foi nada combinado. E com tudo isso, meus caros, que estão daí do outro lado, a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque no próximo bloco é a dica de ouro de como você construir um cardápio lucrativo, né? Sendo autoral, né? Fazendo as coisas de uma forma sem regras, vamos dizer assim. Cara, na verdade, por instinto, né? Acho que a gente tem que usar mais nosso instinto. Então, pra ser autoral, tem que seguir instinto. Então, galera, fica com a gente, que é só o tempo do Patinho fazer aí o... E a gente volta. E como diz um amigo nosso, quem trabalha tá trabalhando. Exatamente. Mas e aí, vamos voltar aqui pro assunto, a galera já pegou várias dicas aí do que você pode fazer para trilhar uma jornada dentro da gastronomia, onde você tem uma base mais estruturada. A gente já falou de time. Se não tá fazendo uma apostila, tá perdendo tempo. Tá perdendo Dá até tempo. pra fazer curso digital depois. Dá, Com tanta informação. vamos transformar isso. Você vê a pegada do empreendedor, né? Já tá vendo oportunidade aqui no negócio. Exatamente. Mas tá no planejamento, Bruninho, tá no planejamento. Bora, calma que vai sair. Por enquanto, entra lá na trilha do hype, que já tem algumas coisas lá. Enfim, Bruninho, vamos trazer esse ouro pra galera, que é construir um cardápio lucrativo. Vamos falar de autoralidade. Eu nunca tinha ouvido essa palavra até você falar lá no vídeo. Vendo? Né? Ser autoral. Agora, de autoralidade foi uma parada nova pra mim. E aí vamos falar um pouquinho disso, que é uma curiosidade minha. Eu não sou do ramo, né, da gastronomia, mas, cara, como construir um cardápio, né? Se eu fosse falar da parte do marketing, e a gente já deu essa linha aqui, né? Primeira coisa, velho, é entender quais são as pessoas que você quer conectar dentro da sua marca, dentro do seu estabelecimento e oferecer aquilo que elas estão esperando, né? De cardápio em si, mas trazer sempre algo mais, que é o seu diferencial. Como construir um cardápio lucrativo? Até para facilitar e de forma didática, que ser bastante didático, coloca aí 3 ou 5 pilares, enfim, os pilares que você acha que são mais importantes para dar essa personalidade, eu diria, né? Porque quando a gente traz autoralidade, na verdade, é a personalidade, mas eu sei que envolve várias outras coisas para a gente criar um cardápio que seja lucrativo, né? Porque também não adianta você ser extremamente autoral e inovador e não ser rentável. Exatamente. Né? Então dá esses pilares aí pra galera. Bora lá. Porque o negócio do cardápio que lucra, né? Eu vim prestando consultoria para alguns restaurantes e fui percebendo que em todos eles faltava sempre alguma coisa.
E essa alguma coisa não era uma comida gostosa, de qualidade. E muitos me procuravam, preciso mudar meu cardápio e tudo. E eu fui percebendo que não era uma mudança de cardápio, era uma mudança de mentalidade, comportamento, de gestão do próprio negócio. Né? Eu até falo muito, né? Você falou dessa mudança da gastronomia. Eu sou especialista em preparos no fogo e tudo, American Barbecue, grelhados, mas eu me considero mais empresário do que cozinheiro, do que chefe de cozinha. Né? E eu até falo, né? Hoje eu estou na gastronomia, amanhã eu posso estar em outra área, sem problema nenhum, eu sou empresário. Como você falou, a gente tem que vender. Então, a gente tem que saber gerir, independente se é um restaurante ou não, claro que cada negócio tem suas especificidades, né? E a gastronomia, o que eu fui entendendo? Que dentro da gastronomia dentro do restaurante, de uma operação de gastronomia, você tem especificidades, coisas que você tem que cuidar. Compra, como você vai vender, como você vai precificar e tudo. E aí eu fui percebendo, cara, grandes operações, casas que faturam na casa de 1 milhão por mês, não tinham uma precificação certa. Não tinha um CMV, não sabia quanto custava um copo de chopp desse. Não sabe nem o que é CMV. Não sabe nem o que é CMV. O que é CMV? Custo da mercadoria vendida, né? Então, olha aí. Esse copo desse chopp, quanto que ele custa? Né? É só o líquido? A bolachinha que vai aqui embaixo, ela tá incluída, não tá? Então, quanto que custa isso aqui? Quanto que eu vou vender? Dentro desse preço de venda, tem várias coisas que a gente tem que colocar. Como, por exemplo, o custo fixo, o custo variável, né, o custo do contador. Eu acho que já devem ter visto, alguém já deve ter visto aí, às vezes o pessoal solta, eu já até soltei uma peça dessa, é um hambúrguer, custa R$30, mas cara, dentro desses R$30 tem tanta coisa pra gente pagar, né, que é imenso. E os empresários, eu fui percebendo, cara, a galera tá vendendo, eu não sei se é sorte, eu não sei o que é, mas assim, tá faltando essa parte técnica do negócio. Eu acho que o mais interessante dentro disso que você falou é que não basta estar vendendo, porque muitas vezes o cara está vendendo, mas não está lucrando. Então ele está trabalhando para não receber nada. Né? Então o cara está ou para receber muito pouco. Então não faz sentido o gasto de energia para não receber. É isso, né? Você pode vender 1 milhão. Se você vender no preço errado, você vai ter 500 mil de prejuízo. Exato. Se você vende no preço certo, você vai ter 300 mil ali de lucro. O que importa é o lucro. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma precificação, entender seus números, né? E eu fui percebendo, cara, o pessoal tá precisando fazer isso. Então, e aí, pilar 1, preço. O cardápio para ser lucrativo, você tem que ter um produto bem precificado, você precisa entender quanto que custa o seu produto, né? E uma das coisas que a gente também tem que entender, muita gente fala de CMV, a gente vê muita gente na internet falando, o CMV tem que ser 30%, né? O valor desse chopp, o custo dele não pode ultrapassar 30% do valor de venda. E isso é um erro. Eu não posso criar essa regra, onde a gente está falando das regras. As regras, elas servem dentro de um ambiente micro. As regras no macro, elas não funcionam. Como assim macro? Se eu falo isso para todo restaurante aplique essa regra, vão existir especificidades de cada restaurante que essa regra não vai ser uma verdade. Para minha operação, pode ser que 30% seja um bom CMV. Mas se meu aluguel é barato, se eu estou dentro de um shopping, vou dar um exemplo bem claro, bem clássico. O McDonald's tem meio que um padrão de preço. O preço do McDonald's no aeroporto é mais alto. Sim. Por quê? Porque o custo operacional, o custo fixo daquela operação é mais alto. Então, consequentemente, ele tem que ter um preço mais alto para poder manter a mesma margem. Provavelmente tem uma exigência de margem da própria rede, né? Mas não quer dizer que esse cara também não lucre se ele estivesse mantendo o mesmo preço. Pode ser que ele venda muito mais, aí ele ganha no volume. Sim. Então, essa regra de CMV de 30%, ela não é uma regra que pode ser aplicada para todo mundo. Então, por isso que a gente tem que olhar o micro. Essa regra funciona para mim? Beleza, ok, mantém essa regra. Né? Então, por isso que eu sempre falo, a gente não pode levar todas as regras ao pé da letra. Perfeito, perfeito. E aí entra uma outra sigla que parece bastante, né? Que uma coisa é o custo de venda da mercadoria, o custo de mercadoria vendida, e o CMC, que é o custo de compra. Que aí eu tô falando do todo, né? E aí o percentual também muda, porque aí você está englobando o aluguel, como você falou, você está englobando tudo aquilo que você paga. Eu sempre falo pro pessoal, você tem o custo da mercadoria individual e o global. O global é quando você paga na sua operação lá, não. Então, você vai pegar o seu CMV do produto, tá dentro do seu CMV. Mas você sempre vai ter ali um percentual maior quando você pega o global. Por quê? Você tem perda, você tem desperdício, você tem o funcionário que infelizmente vai levar um produto para casa,
você tem, enfim, um freezer, aconteceu com a gente semana passada, um balcão nosso parou de funcionar, e aí perdemos coisas que estavam dentro dele. Então, tudo isso são coisas que acontecem que a gente não prevê. Então, você planeja um CMV, mas sabendo que você vai ter um percentual ali que vai ser um pouquinho maior. E por que eu fiz isso? Eu tenho, como eu sou especialista em churrasco, né, em preparos, eu tenho um curso gravado de American Barbecue. E eu falei, eu vou lançar o curso. Aí eu falei, não vou. Por quê? Eu percebi que as pessoas estavam precisando primeiro entender o que é ser empreendedor antes de fazer um bom churrasco, antes de aprender a fazer o churrasco. E muita gente me procura. Semana retrasada, eu mandei 2 pessoas que queriam empreender, abrir hamburgueria delivery, que vieram conversar comigo. Eu falei, cara, assim, eu vou ser bem sincero. Se você vai abrir uma hamburgueria delivery, você tem que estar preparado para quê? Para ter o iFood como um sócio, para você ter um percentual muito baixo, você vai ter que vender muito volume, para que você realmente tenha um dinheirinho no final do mês. Qual que é a sua expectativa? Aí tinha um que era 3 sócios e o outro empreendedor ia abrir com o pai e tudo, estavam investindo. Falei, minha opinião, aí já é polêmica, né? Minha opinião, eu não abriria hoje um negócio full delivery. Beleza, o Rebu já tem uma marca, já tem uma história, já tem um nome, tem o meu nome por trás, então é diferente. Agora você vai criar uma marca nova, que não tem nenhum tipo de alavancagem de imagem, de marketing, de tudo, no Dark Kitchen, a chance de dar errado é muito grande. Sim. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade também como consultor de falar, cara, antes de você me contratar, eu já tô te dando consultoria. Eu falei, eu não faria isso. Eu abriria uma portinha, que seja, 2, 3 mesas, começa seu negócio pequenininho, mas valida ele pro público. Hoje, pós-pandemia, as pessoas querem experiência. Elas querem ir num lugar, conhecer o dono, sair de casa, respirar ar livre. E aí, elas estão... Existem pesquisas que mostram que o delivery tá em um momento ali de queda, né? Porque as pessoas, depois da pandemia, começaram a sair, querem socializar. Então, eu falei para esses dois, falei, cara, eu não faria, né? Tipo assim, repensa o negócio de vocês, repensa o que vocês vão fazer, né? Aí um já tinha até falado, a gente já tá até fechando o aluguel da loja. Eu falei, cara, eu acho que é o momento de vocês sentarem. E aí eu fiz uma pergunta também básica, né? Você vai empreender com alguma coisa, você precisa conhecer muito bem. Não necessariamente você precisa fazer. Você tem hamburgueria, não necessariamente você precisa ir lá e fazer um hambúrguer na chapa, mas você tem que entender uma boa carne, um blend, o que é um blend, o que é um pão bom. Tem que conhecer. Falei pra eles, pega um pouco do dinheiro que vocês têm, vão dar uma viajada, vão pra São Paulo, vão pra outra cidade, vão dar um rolê em todas as hamburguerias. Né? Vai estudar. Depois que vocês tiverem confiança do que vocês vão fazer, aí vocês falam, puta, agora a gente pode arriscar. Vai dar certo? Não sei, porque empreender é isso. É isso. E aí tem uma coisa que é do marketing, provavelmente, né? Todos aqui já passaram por isso e a gente fala constantemente, mais uma vez, é o MVP, né? Então as pessoas pegam lá, às vezes, o dinheiro da vida deles num negócio que eles falam que na cabeça deles é altamente disruptivo, porque o mercado precisa disso. Tem uma ideia genial, né? Tem uma ideia genial, porque todo dia a gente tem uma ideia genial. É simples. Tem um lugar que tá cheio. Né? Qual que é o lugar? Cemitério. Que não chega nem a sair também não da cabeça. Sai, tem muita ideia. Mas o grande problema é que a gente tem essas ideias tudo no banheiro, né? É impressionante. Aí vai tudo pro vaso. Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas não têm essa noção mesmo de, cara, o que eu vou fazer? Igual você acabou de falar. Às vezes o cara quer abrir um delivery, né, e não entendeu o mercado ainda, como é que tá funcionando, não foi estudar, não foi buscar informação. Uma dica que eu dei, procure outras pessoas que estão atuando no que você quer fazer, pergunta pra elas. Cara, como é que tá? Simples Tô pensando em abrir um negócio. As pessoas têm vergonha, às vezes, de perguntar. Foi o que você me perguntou agora, a pergunta indiscreta que você me fez. É a mesma coisa. Eu fui otário. Fui babaca de não ter passado o fornecedor do pão e tudo, né? Mas vai perguntar, vai ter gente que vai te dar um não, mas vai ter gente que vai te falar. Exato, né? sim. Um cara que eu me conectei agora recentemente, que eu tô fazendo uma consultoria pra ele, é o Geleia. Tem 15 unidades de hamburgueria, um cara baita empreendedor e tudo. Demais. Pô, tá trabalhando aí, tem mais de 20 anos no ramo da alimentação e tá sempre se reinventando. É um cara super aberto. Se você perguntar pra ele agora no Instagram, pô, deixa eu te conhecer, ele vai te levar na casa dele, ele vai lá. Então é um cara que tá super aberto. E é, de novo, maturidade, né? A gente vai... Sabe que vai chover direct agora no Geleia. Né? Vai, Geleia, você se enrolou. Se enrolou. Então, assim, eu acho super importante a gente estudar o mercado. Perguntar para as pessoas que já estão lá no mercado, já tá dentro da piscina, né? A piscina tá geladinha. Mas você tá do lado de fora, você acha que tá quentinha. Mas na hora que você cai lá pra dentro, aí você fala, puta, mano, tá gelada pra caramba. E pode parecer uma coisa que a gente tá desviando um pouco do assunto e viajando, mas na verdade eu acredito que isso que você tá falando seria o primeiro pilar. O primeiro pilar é fazer estudo de mercado, estudo de concorrência, ver qual é a melhor prática do mercado, quem que é a referência do mercado.
O segundo aí é você olhar para o preço do cardápio, né? Saber que o preço vai ser importante dentro de quanto que você vai rentabilizar versus a compra. Você está quase falando o meu método. O meu método lá, que eu chamo de gestão infinita, né? Que a gente, como empreendedor, a gente tem que estar fazendo a gestão do nosso negócio o tempo inteiro. É muito fácil. Você vê muito guru na internet com um computadorzinho lá sentado na praia falando que você tem que ir pro mundo dele e ficar do computador na praia. E, cara, quem trabalha com operação de gastronomia tem que estar o tempo inteiro em cima da operação. Não que você esteja na chapa fazendo hambúrguer, mas você tem que estar delegando e acompanhando se essas tarefas estão sendo feitas. Primeiro passo, alma, que é a autoralidade. Primeira coisa, você vai montar um negócio, ele tem que ser diferente do que tem no mercado. Então você vai buscar referência, você vai buscar inspiração, você vai buscar... Mas tem que ter o seu DNA. Mas tem que ter seu DNA. Não adianta o Daniel chegar aqui e criar um personagem. O Daniel é o cara que tá aqui, é o mesmo cara fora das É o câmeras. vovô do marketing. Não é vovô do marketing, não tem jeito. Respeitar, tem que respeitar. O Bruninho que tá falando aqui é o mesmo Bruninho fora das câmeras. Então, assim, não adianta eu criar um personagem, não adianta você criar uma coisa que não é você. Ele não se sustenta, né, velho? Não se sustenta. Agora, eu acho assim, a gente hoje tem um desafio muito maior do que antigamente. Antigamente a gente vendia comida, hoje em dia a gente tem que vender a experiência. Total. Não é só a comida. Eu sempre falo pra todo mundo, pra mentorado e tudo, cara, a comida é a tua obrigação de ser boa. Sim. Se ela não for boa, esquece. Pode fechar seu negócio, não vai dar certo. Certamente. É obrigação sua ser boa. Então foi na hora que eu percebi. Falei, cara, não adianta eu fazer um curso de churrasco se o cara não sabe gerir o negócio dele, se ele não entende nem o que ele tá abrindo. Se ele... Muita gente perguntava, na defumação a gente usa lenha, frutífera. Aí, Bruninho, lenha de café é boa? Aí eu falava, cara, não sei, nunca usei. Você já testou? Não, eu tô com a lenha aqui. Falei, com quem essa bosta, velho? Vai testar, vai experimentar. Eu participo das lives do Bruno, né? Eu entro lá, escuto. Por mais que eu não seja do ramo, eu gosto de ouvir coisas novas pra gente, né, abrir Conhecimento, repertório. conhecimento, repertório ter, né? E eu acho que eu peguei uma dessas lives aí que você falou, o cara falou ou você tava tirando dúvidas sobre a lenha Eu abro caixinha X. toda segunda-feira. Aí... Consultoria gratuita. Ou foi, acho que uma dessas caixinhas que você falou, eu tô com a lenha de maçã, qual que é a melhor lenha? Meu amigo, a melhor lenha que você tem É a que aí. você tem, exatamente. Exato. Tipo, que tá aí na sua frente. aí a gente volta pra regra lá, né? Infelizmente ou felizmente, né, o mercado comercial ele acaba criando algumas regras, principalmente as pessoas que têm certa relevância, que são influencers e tudo. Então o cara fala assim, tem que usar a lenha tal, aí a lenha da marca X. Então as pessoas acabam comprando mesmo isso. E aí ela fala, eu tô com a lenha aqui, será que é boa e tal? Cara, experimenta. Então não seguir regras, ser um pouco disruptivo, é importante pro processo de aprendizado, construtivo e tudo. Por exemplo, sempre falaram que lenha de manga era ruim. O que eu fiz? Foda-se, eu não acredito, eu vou testar. Testei, não é legal, queima rápido e tal. Então assim... Mas você tirou a prova. Eu tirei prova, eu falei, cara, por mim mesmo eu vou testar isso. Uhum. Né? Eu vou ver se isso realmente é verdade. Então, eu acho que é um baita diferencial de quem tá empreendendo, independente se é churrasqueiro, se vai vender hot dog. Cara, será que fazer uma maionese de pitanga, eu lembrei da pitanga, tem uma pitangueira aqui fora, Uhum. vou pegar uma pitanga, vou fazer uma maionese e tal. Será que fica boa? Será não, cara, experimenta. Se é bom pra você, É o que a gente falou no começo do nosso bate-papo, né? Testa rápido, erra rápido, corrige rápido. é isso. Cresce, evolui Se ficou uma bosta, opa, não funciona, não presta. Tá? Eu não preciso de alguém me dizer que isso é uma regra. Então, assim, eu sempre fui um cara que eu acho que faz parte dessa questão da autoralidade. É você acreditar no seu negócio e vou nessa. Eu acho que isso tá bom. Claro, aí você vai observar, as pessoas gostam, não gostam, e aí você vai É ajustando número. e vai colocando o carrinho no trilho, não Exato. tem outro caminho. Então, o primeiro passo, autoralidade, alma, tem que ter essência. Se você abrir uma loja branca para vender hambúrguer, porque você quer vender hambúrguer, esquece. Esquece, cara, desculpa. Você não tem que vender hambúrguer. Aí você pode até fazer o atendimento, ser um cara legal, aí as pessoas vão porque gostam de você e gostam do seu hambúrguer. Uhum. Mas se eu vou vender o produto pelo produto, esquece. Hoje em dia não faz mais sentido. Não vejo nenhum negócio hoje se sustentando sem conceito, sem storytelling, sem algo para contar. Como é que você faz hoje lá para construir, por exemplo, tanto dentro do Rebu quanto das outras empresas? Tipo, velho, olha, isso aqui eu tô vendo que os dados estão me fornecendo informação de que isso não funciona dentro do cardápio, né? Mas isso funciona. Vamos transformar esse prato aqui em mais lucro para você, mais dinheiro para você? Vamos criar uma nova receita baseada nessa que está funcionando? Como é que você faz isso hoje lá? Vou te responder já falando o segundo pilar ali, né? Dentro do gestão infinita, o segundo pilar é a parte de você começar a entender sua operação. Como é que você entende sua operação?
você vai criar um hambúrguer. Quanto custa o pão, quanto custa a carne, tudo. Então você tem que jogar isso na planilha que a gente chama de ficha técnica. Com a ficha técnica eu sei quanto que custa esse produto e quanto que eu posso vender ele. Né? Precificar, é até difícil às vezes precificar o cara que está abrindo hoje um negócio. Putz, quanto é que eu vou cobrar? Aí, claro, a gente vê o custo, quanto custa, quanto que você tem de custo fixo, quanto que você quer lucrar e o preço de mercado, né? Sempre considerar também o preço de mercado. Não adianta você também jogar o preço lá em cima E não vai vender. Então, o preço ele tem que estar numa linha ali onde te dê dinheiro e não te dê dinheiro. Então, primeira coisa, controlar toda a operação. Então, ficha técnica, CMV, os processos dentro da sua cozinha, que isso encaixa para qualquer tipo de negócio. Eu tenho um aluno meu que ele não abriu o negócio ainda, comprou o curso e falou, cara, eu já usei tudo que você me ensina aqui no salão de beleza da minha mulher. Tá tudo organizadinho do jeito que tá dando super certo. Eu falei, tá vendo? Tem o último quadro que é o Publi Gourmet, que é você vender o teu peixe aí, olhando para aquela Qualquer uma das suas operações, fala com o teu público, com o É nosso isso aí, público. quem estiver passando por Taguatinga ou não, né, quiser conhecer uma casa de fogo e fumaça. Pra ele, não é pra mim não, eles fogo, que tem que ir lá. fogo e fumaça, que a gente fala que o Rebu não é uma churrascaria, não é um bar, não é uma hamburgueria, é um pouco de tudo, né? Então a gente é um restaurante focado em preparos feitos no fogo, na fumaça, quem estiver passando por lá. E quem tiver restaurante, tiver alguma operação, pensando em montar negócio, tá aí a parte da consultoria também. A gente ajuda aí dentro do meu método a construir um negócio promissor aí, seguindo alguns passos, né? Não é uma regra, mas a gente seguindo alguns passos, a chance de dar certo é muito maior. Foi um prazer inenarrável estar aqui nesse programa com vocês. Muito conteúdo. Não deixem de seguir nlf.podcast nas redes sociais, TikTok, Instagram. A gente só repete lá os Mas tem conteúdos, dancinha tá? também no TikTok? O Patara tá dançando lá. O Patara tá dançando. Junto com o da Rocha. Boa do mar. Se inscreva aqui no canal. Spotify, Deezer, Google, inclusive Alexa tocar na linha de frente. Podcast, ela vai tocar o último episódio lá pra você. Então acompanha a gente aí. E Porque se você não viu, só você não tá vendo, meu amigo. então na linha de frente, Vem com a vem gente. com a gente.